Saudade, queridos irmãos, eu quero saudar todos vocês, eu quero aqueles que estão conosco, aqueles que vão ouvir mais tarde, e dizer que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. É sempre um prazer, é sempre um presente de Deus estar aqui com vocês. Às vezes os nossos horários não combinam muito por causa do fuso, mas é um presente de Deus estar com vocês. E nessa noite, madrugada aqui, né? Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para nós, para a nossa reflexão sobre aquilo que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias, né? Nesses últimos meses, aquilo que tem amadurecido no meu coração, que é sobre filiação. Queridos, muitas vezes nós somos tímidos. Estamos tímidos e também somos, em alguns momentos, né, temos essa timidez de não, de não brigarmos, vamos dizer assim, né, brigarmos no mundo espiritual, de não acessarmos, melhor dizendo, vitórias, lugares, posições, por causa de uma certa timidez, por causa de uma certa. Porque nos falta algo, né? E eu tenho perguntado ao Senhor o que é que às vezes tem nos paralisado. E tenho recebido uma sinalização do Espírito Santo sobre a nossa filiação. Como assim, pastora? Sim, amados. Nós somos filhos e nós sabemos que somos filhos. Não é verdade? Está escrito. Nós somos filhos de Deus. Mas o que está faltando, então, para acessarmos esse lugar, acessarmos essa filiação, acessarmos esse lugar tão forte, tão importante, que nos define de tal forma para realmente adentrarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus e ganharmos territórios, tomarmos posse, nos posicionarmos como tal. Muitas vezes nós nos posicionamos de uma maneira mais tímida, não é verdade? Muitas vezes nós nos posicionamos para obtermos vitórias em determinadas áreas, seja ela uma cura, seja ela algo sobre aquilo que nós temos direito, sobre a nossa herança, mas de uma maneira tímida. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar sobre isso nesse momento, para você e para mim, sobre algo que o Senhor tem destravado no meu coração. Quando nós temos essa posição de timidez, querido, essa posição insegura, ela nos impede, ela nos bloqueia e ela nos paralisa, de maneira que os nossos medos, eles sobressaiam, a nossa insegurança sobressaia e muitas vezes a gente se coloca em um lugar de recuo e não no lugar de avançar. Intelectualmente a gente sabe que a gente precisa avançar, que a gente pode, que a gente tem essa condição e a gente pode alcançar muitas vitórias, mas a gente se coloca nesse recuo e essa palavra tem falado muito ao meu coração, sobretudo sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Sim, eu estou aqui na França, acompanhando, orando e tentando muitas vezes entender o momento, mas ao mesmo tempo vendo a força que nós temos como igreja, a força que nós temos no coletivo como igreja e a força que nós temos individualmente como filhos. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta hora. Para que o Senhor destrave em nós, para que o Senhor desate em nós essa realidade, essa posição, essa tomada de posição para acessarmos lugares que nós ainda não acessamos, que nós ainda não entramos.
E o que é, então, pastor, a filiação? Eu quero falar sobre isso com você. Eu quero que o Senhor, nessa noite, nesse momento, que o Espírito Santo assim traga em cada coração, enquanto estiver falando, que o Espírito Santo possa estar abrindo a sua mente e trazendo muito mais respostas do que aquilo que eu já tive, aquilo que eu tenho tido de discernimento sobre esse tema. Que o Espírito Santo mesmo faça isso no seu coração, faça isso na sua mente e traga essa realidade. Amém? Então, a palavra filiação, ela vem do latim, né? De filhos ou filho, né? É a relação entre o pai e o filho. E a filiação, que é só colocando o azinho na frente, é esse sentimento, é esse se sentir implicado. E muitas vezes a gente tem ouvido sobre a filiação, muitas vezes falando em política, né, sobre esse tema, mas é muito mais do que isso. É a gente se sentir parte, a gente se sentir incluído, é a gente se sentir dentro, né? Existe a filiação, que é essa relação de pai com filho, e a filiação, que é esse pertencer. Era sobre isso, né? A palavra vinha em francês, mas é sobre pertencimento. Filiação, pertencimento, identidade são palavras que estão relacionadas e é aquilo que o Senhor quer destravar em nós como filhos amados, como filhos preciosos que somos, para que possamos desativar essa realidade em nós e precisamos acessar esses lugares como filhos. Amém? E como é que eu posso? Nós sabemos que na nossa sociedade nós podemos provar a nossa filiação, né, através da certidão de nascimento. E a gente entende, a gente entende sobre isso quando a gente fala de identidade, a nossa identidade, aquilo que nos define, né, como ser humano, o que nos define como personalidade, como a nossa característica como ser humano, né? A nossa identidade. E a nossa filiação está também dentro disso, porque nós podemos provar a nossa filiação através da nossa certidão a certidão de nascimento. Não é nem de identidade, né? De nascimento. Isso é na nossa sociedade, aquilo que eu e você conhecemos. E aquilo ali prova o nosso laço, um laço materno, prova ou não o nosso laço paterno, né? Constitui, juntamente com o pertencimento sexual, a elementos fundamentais da nossa identidade como pessoa. Tudo isso são coisas que nós conhecemos, nós sabemos, mas nós sabemos também que a falta da filiação, ela causa um impacto muito importante na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida. E quando nós não tínhamos essa convicção anteriormente, se a gente abrisse aqui a caixinha de perguntas, vamos dizer assim, né? Eu tenho certeza que nós teríamos vários testemunhos sobre essa fase que nós não tínhamos essa convicção da nossa filiação, de quem nós éramos, né, em Deus. Hoje nós temos uma outra realidade, né, entendemos que fomos comprados com o preço de sangue, fomos resgatados, o Senhor nos chama de filhos, entendemos quem nós somos e vamos dizer assim, abriu-se, né? Houve uma conversão, né? Existe a conversão quando a gente aceita Jesus, mas eu costumo dizer que existem várias etapas, não é verdade, irmãos? Às vezes a gente aceita Jesus, é a primeira etapa, a gente é bebezinho e a gente vai aprender tantas coisas em Deus, mas depois nós vamos acessando lugares. Pouco a pouco, vamos acessando, vamos abrindo portas, abrindo janelas, destravando uma coisa, destravando outra, recebendo cura em tantas áreas. A cada momento que nós recebemos
entendemos essas verdades, nós abrimos portas, nós abrimos janelas, nós recebemos curas, nós recebemos discernimento, nós enxergamos a vida de outra maneira. Esses dias eu estava orando em uma conferência na igreja e eu via já tinha tido essa visão em Petrolina, em uma outra conferência, e eu via, talvez eu já tenha compartilhado aqui com vocês, eu vi novamente esses dias muitos filhos vindo. O pai estava na frente com os braços abertos, eu via muitos filhos, e eu sabia que eram filhos. Eu não via nessa visão, era muito claro, não eram pessoas que iam naquele ajuntamento, iam naquela direção daquela pessoa, não, eu sabia que eram filhos, ele estava chamando filhos, e os filhos, e eles diziam, venham meus filhos, e aquele mundo de gente saía de todos os lugares, de todas as ruas, na mesma direção, andando, uns andando, outros correndo, e eu sabia que eram filhos, e ele estava chamando filhos. E a gente precisa realmente entender quem nós somos em Deus. A gente precisa realmente entender nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Que filiação é essa que nos transforma, amados? Que filiação é essa que nos cura? Que filiação é essa que nos dá acessos a regiões celestiais em Cristo Jesus? Que filiação é essa que abre o nosso entendimento de maneira tão extraordinária, que a gente tem aquela sensação de que a gente realmente não é uma sensação, é uma certeza de que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Enquanto nós não entendemos verdadeiramente essa filiação, nós vamos declarando essas palavras, vivendo essas realidades, mas de maneira intelectual. Mas qual é a diferença, então, pastora? De maneira intelectual, querido, você vai entender muitas coisas. Você vai orar, você vai declarar, você vai conhecer a palavra intelectualmente, você vai dizer, está escrito, só que você não consegue acessar. É como se você fosse, você caminhasse, você galgasse ali, e quando chegasse um certo momento, bloqueio, você não consegue mais penetrar aquele muro e ir para o outro lado, continuar, né? No lugar da fé. Porque a fé, ela faz com que a gente ande sobre as águas. A fé faz com que a gente vá do outro lado. Né? A fé faz com que a gente cante do outro lado. Então, é com filhos. Somente com esse discernimento, com essa tomada de posição, né? Essa tomada de posição de como filhos, dentro dessa filiação de quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Sabendo que 1.000 caem de um lado, 10.000 do outro, mas eu não sou atingida, eu sou filha. Que todas eu tenho certeza que muitas são as aflições dos filhos, vamos dizer, né, dos justos. Vamos trazer para os filhos, que é o nosso tema. Muitas são as aflições dos filhos, mas o Pai nos livra de todas elas. Ser filho, acessar a filiação, não é ausência de tribulação, não é ausência de aflição, não é ausência de provação, mas é a certeza de que temos um Pai que não nos abandona. Por que eu quis falar um pouco, em alguns minutinhos e muito rápido, sobre a questão da filiação segundo a sociedade? Porque nós temos esse entendimento, isso faz parte da nossa vida. Nós não podemos viver sem a nossa certidão de nascimento. Você resolve alguma coisa sem a sua certidão de nascimento. Se você quer casar, tem que ter a certidão de nascimento. Se você quer fazer uma coisa, tem que ter... Quando casa, tem que ter a certidão de casamento, mas porque ela engloba todas essas informações que são importantes, que são informações que te definem como pessoa, que são informações que definem
de que pertencimento, de onde você pertence, de quem você pertence, né? Você pertence a que família? Você pertence na sua como eu disse nesse instante, na sua filiação materna, na sua filiação paterna. Você vem de quem, né? De que filiação? Então, isso nos define, isso faz parte da sociedade. Mas o que eu quero te trazer hoje, amado, é que existe algo muito mais forte no sentido espiritual e também físico e também da sociedade, porque você só tem essa filiação terrena porque existe uma filiação, né, divina. Existe um propósito, existe um sonho no coração de Deus que fez com que você estivesse aqui. E você não está aqui em vão. Você não é filho em vão. Você não foi comprado em vão. Pelo contrário, o Senhor tem um propósito na tua vida e você só vai poder cumprir, realizar esse propósito quando você entender a tua filiação divina. A nossa filiação divina, quando a gente acessa esse lugar, que a gente tem esse discernimento completo, isso nos traz cura em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa filiação terrena. Quantas curas nós já experimentamos, não é verdade? Com os nossos relacionamentos, ou com o pai, com mãe, com tantas coisas que já vivemos, ou são tantas experiências, não é verdade? Nós estamos aqui, você está ouvindo essa palavra, mas cada um aqui de nós temos uma história, temos uma realidade. Mas o que eu quero trazer nessa noite, nesse momento, é essa cura, né, na filiação divina. Como é que o Senhor faz quando a gente entende, quando a gente acessa, quando a gente entra nesse lugar e a gente diz não, né? Como diz em francês, ça suffit, né? É suficiente, basta. Até hoje de manhã, eu tinha uma consciência. Agora eu entro em lugares que eu não entrava antes e eu vou acessar esses lugares como filho precioso, como um filho que tem um chamado. E a filiação, essa filiação é o assunto, eu diria que é um coração da Bíblia, na Bíblia. É o tema que está no coração da Bíblia, que essa é a filiação, que é essa entender o nosso propósito, né? Por que nós estamos aqui e para que nós estamos aqui? Quem nós somos realmente em todo esse contexto? Quem nós somos? Qual é a minha identidade? E a filiação na Bíblia, ela passa pela palavra. Você vai dizer assim no seu coração: a filiação, segundo a Bíblia, passa pela palavra. Se eu não declarar, eu posso ter esse entendimento. Você pode ter já esse entendimento, como eu já falei, intelectualmente, mas você precisa declarar que você é filho. Porque a Bíblia nos ensina que essa filiação ela passa pela palavra. E a gente vai ver essa realidade, né? Essa necessidade de se declarar para que seja realizado, para que seja real, para que seja testemunhado, para que seja visível, para que seja respeitado, para que seja visto, para que seja real mesmo na minha vida e na sua vida, através da vida de Jesus. Mateus 17:5. Quando Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Na hora que ele declarou isso, uau! Uau! Que confirmação, que afirmação de quem era Jesus, de quem é Jesus, mas diante daqueles que estavam ali, esse é o meu filho amado,
em quem eu tenho prazer. Olha a filiação passando pela palavra, né? Para que houvesse um decreto, e assim na minha vida e na sua vida. Temos mais, Lucas 8, 19 a 21. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e as colocam em prática. Olha aí, declarando mais uma vez, né, a filiação. Aqueles que escutam a palavra e a colocam em prática. Esses são a minha mãe e os meus irmãos. Olha, através da palavra. E não só colocando, e não somente da palavra de Deus, mas da prática, da obediência, né? Então nós podemos nos inserir, sim, nesse contexto. Somos filhos, ouvimos a palavra, temos colocado em prática essa palavra. Eu sou filho, então eu sou filho. Então eu sou filho, eu estou dentro dessa realidade. Eu tomo posse dessa palavra. Eu sou filho, eu acesso essa paternidade. Aleluia. E nós vamos lá para João, para o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículos 10 e 12. Eu vou ler até um pouquinho mais, a partir do 9. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser. O que fez, o que disse ter feito. Ele fez dele seu povo, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos de sangue, não nascidos de carne, não nascidos do sexo, mas nascidos de Deus. Deu-lhes o poder, né? Tem outra versão é que eu estou com a Bíblia a Mensagem, tem uma versão um pouco diferente, mas é aquela versão que muitas vezes seja talvez até a tua versão. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Você pode dizer aí no seu lugar onde você está ouvindo essa mensagem, aleluia! 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 Ele me deu esse presente, de eu ser feita filha de Deus. Não filha nascida, filho nascido de Deus. Não nascido do sangue, não nascido da carne, não nascido do sexo, mas nascido de Deus. Ele me deu esse poder de ser feito nascido de Deus, né? E vamos lá para Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Maravilhoso também, que confirma essa verdade, confirma essa palavra. Querido, quando nós acessamos esse lugar, quando nós entendemos essa realidade, nós podemos fazer muito mais coisas do que fazíamos anteriormente. Nós podemos acessar lugares que nós não acessaríamos antes, sem ter essa convicção dessa realidade tão tremenda que é esse poder de ser feito filho de Deus, de ser chamado segundo o seu propósito. E o Senhor, assim, tem feito grandes coisas na minha vida e vai continuar fazendo na minha e na sua vida também, assim como ele já começou. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Glória a Jesus. Mas eu vou ler até um pouquinho antes. Vou ler a partir do 3. Como Deus é maravilhoso! E que bênção Ele é! Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor,
para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. Né? Em outra versão, né, aquele versículo diz que ele nos predestinou. Aleluia! Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, olha só. Ele já pensava em você, ele já pensava em mim e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse mesmo amor. Aleluia! Aleluia! Então ele pensou em nós antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou. Aleluia, como filhos do seu amor, né? Está escrito. Então, olha que libertação. Olha que libertação. Receba essa libertação na sua mente nessa hora. Receba essa libertação nos seus sentimentos. Receba essa libertação nas suas emoções. Isso é a palavra que liberta. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade. E essa é a verdade que nos liberta. Essa é a verdade que nos tira do nosso cantinho de timidez, do nosso cantinho de medo, do nosso cantinho de insegurança e nos traz a luz, né? Nos traz a realidade de quem realmente nós somos. Talvez você esteja precisando dessa palavra, sim, para sair desse cantinho aí da humilhação, para sair desse cantinho aí da insegurança, para sair desse cantinho dos medos. E dizer assim, olha, medo, você me amarrou até hoje, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você não comanda mais a minha vida. Olha, insegurança, você não determina mais sobre a minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei quem eu sou. Eu fui predestinada, escolhida antes mesmo da fundação do mundo. Então, em nome de Jesus, eu saio desse cantinho, eu saio desse canto. Eu tiro esses pesos. Em nome de Jesus, eu tiro essas mochilas da minha história familiar, essas mochilas da minha herança materna, da minha herança paterna. Eu quero a herança do Senhor na minha vida. Essa é a verdade que liberta. E essa é a verdade que nos liberta nessa hora. Me liberta e liberta você também para acessarmos lugares que nós não tínhamos ainda acessado. Em nome de Jesus. Eu quero te dizer, levanta do teu lugar. Levanta do teu lugar. Acessa esse lugar de filho e de filha. Te levanta. Vamos nos levantar nesta hora com a nossa identidade, aquela que já nos foi dada. Mas nós agora tomamos posse em nome de Jesus Cristo e vamos, né, com essa vestimenta, e porque essa verdade nos liberta. E você recebe a sua libertação nessa noite, nesta hora, e eu recebo a minha em nome de Jesus. Amém? Então, essa é uma verdade, querido. Deus é grande, Deus é poderoso. Deus é fiel para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Olha só, muito mais além. E muitas vezes ele não tem feito, porque nós não temos declarado, nós não temos muitas vezes acessado, nós não temos muitas vezes tomado posse da grandeza daquilo que ele já fez na minha vida e na sua vida. Isso não limita o poder de Deus, não, pelo contrário, ele não é limitado. Ele é ilimitado, é um Deus todo-poderoso, mas ele faz segundo a gente vai avançando, a gente vai crescendo e a gente vai se liberando e a gente vai acessando e a gente vai caminhando. O poder de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida. E por acaso o mar vermelho se abriu antes do povo entrar? Tipo, antes do povo entrar, né, no mar vermelho, tudo aconteceu ou eles tiveram que se colocar na frente do mar e Moisés dar o sinal para eles irem? E aí sim, o poder de Deus se manifestou.
Na verdade, o poder de Deus não se manifestou, tipo, 3 dias, 4 dias antes. Olha, manda avisar o povo que o mar já se abriu, pode vir. A mesma coisa com o Rio Jordão. Na verdade, olha, já tá começando aqui a baixar as águas. Digo o povo que se aproxime, que vai se organizando aí, fazendo a fila. Porque já está assim, Deus já está preparando. Não, precisamos ir à medida que a gente avança. As águas descem. À medida que a gente avança, o mar se abre. À medida que a gente avança, a gente vê os nossos inimigos sem força para nos acompanhar, porque nós vamos avançando debaixo do poder de Deus. Amém? Aleluia! 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 7, um texto que nós conhecemos bastante. Aleluia! 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vivam livres de preocupação na presença de Deus, porque Ele toma conta de vocês, porque Ele toma conta de nós. Eu estou com a outra versão, né? Também, que talvez seja a sua versão. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, aleluia! Porque Ele tem cuidado de ti, porque Ele tem cuidado da tua casa, porque Ele tem cuidado dos teus filhos, porque Ele tem cuidado do teu marido, da tua esposa, porque Ele tem cuidado da tua igreja, porque Ele tem cuidado da sua igreja, porque essa igreja é dele, não é tua, não é minha, é dele mesmo, porque somos todos filhos, somos os seus filhos amados, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado, né, de nós, ele tem cuidado de ti, ele tem cuidado do Brasil. Você não vai ficar sem dormir porque o Brasil está passando por essa situação. Você não vai ficar, né, com ansiedade por causa da situação que o Brasil está enfrentando. Pelo contrário, você vai se colocar na posição de atalaia. Você vai se colocar na posição de intercessor. E na hora de dormir, você vai dormir. Você vai dormir, você vai orar, e você vai descansar e você vai lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele, o Senhor, ele mesmo, o Senhor, tem cuidado de mim e de você. Esse versículo nos mostra a sua característica de pai. Um pai corrige, um pai ama, o pai cuida. O pai está ali protegendo enquanto o filhinho está dormindo, não é assim? Quando a gente era bebê, ou então, muitas vezes grandinho. Quantas vezes eu vou no quarto dos meus filhos olhar se está tudo bem? Antes de entrar aqui na live, eu já fui lá no quarto, já olhei, já dei um cheirinho, já cobri. E assim o pai, se eu faço isso com os meus filhos, o que será que o meu pai faz comigo? Muito mais, porque eu sou limitada. E eu faço assim com os meus filhinhos? Muito mais faz o Senhor com nós, comigo e com você. Então, querido, essa noite é uma noite de, vamos dizer assim, de um momento que o Senhor tira a venda dos nossos olhos, não é verdade? E nos faz acessar lugares muito maiores. Eu creio que o Senhor todos os dias tem feito isso com você e comigo, porque Ele é um Deus libertador. Ele nos liberta com a sua verdade. Aleluia, aleluia. Salmos 37, 25. Estou já concluindo e a gente vai estar orando juntamente com os irmãos dentro dessa realidade, mais posicionados, né? Posicionados na nossa posição de filho. Aleluia. Acessando a filiação. Esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Salmos 37, 25.
Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Antes eu era jovem e agora sou um velho de barbas grisalhas, né? Nessa versão aqui maravilhosa. Mas nem uma única vez vi um homem temente a Deus ser abandonado, ou seus filhos perambulando sem rumo pelas ruas. Ele sempre tem para dar e emprestar, e seus filhos o deixam orgulhosos. É aquele texto que diz: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar, né? Mendigar o pão. Aleluia! Amém? Ele tem cuidado de nós, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de ti. Nunca vi um justo desamparado. Eu nem sou velha, e nem você. Mas nós temos, já está escrito, eu nem preciso ser velha para saber. Eu creio nessa palavra, que o salmista diz que ele era jovem e agora é velho, e ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Você pode dar glória a Deus? Você pode dizer aleluia! Você pode dizer glória a Deus, eu creio, Senhor. E eu tomo posse dessa palavra. Romanos, para concluir, Romanos. Mais uma verdade que liberta. Romanos 8, 17. Aleluia. Mais uma verdade que vem para tirar toda e qualquer mentira, né? Da nossa mente, da sua mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Romanos 8, 17, porque a palavra liberta. Aleluia, porque ele se manifestou para destruir as obras do diabo e as obras mentirosas, vamos dizer assim, as obras mentirosas do diabo, em nome de Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 17. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 17. Que diz assim. Aleluia, Jesus. Vou ler um pouquinho antes. Que diz assim: o Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Olha que tremendo. Não, eu vou ler a partir do 15. Olha que tremendo. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é. Sabemos quem nós somos. Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir. Uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Aleluia! Aleluia! Em outra versão, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos, né, das aflições, participamos do que Cristo, né, participou. Então, olha só esse relacionamento tremendo de pai e de filho e de herdeiro, né? De uma vida de herdeiro. O filho, ele é herdeiro. Aleluia. O filho, ele é herdeiro. O filho se levanta em uma posição de herdeiro.
Aleluia. Se somos filhos, abri aqui na outra versão. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, porque o Filho participa da glória do Pai. Amém? O Filho participa dos sofrimentos, mas o Filho também participa da glória. Que Deus continue te abençoando poderosamente, poderosamente, a partir desse dia, uma visão alargada de quem você é, da sua identidade, desse acesso maravilhoso que temos e que precisamos precisamos avançar dentro desse acesso, com desse discernimento da nossa identidade, para que possamos acessar lugares maiores e lugares, regiões celestiais em Cristo Jesus, verdadeiramente tomando posse como filhos da herança do Senhor, daquilo que já foi liberado para mim e para você. Que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia.